Ufa! Assim que o torcedor do Flamengo terminou agora após essa partida. Meu Deus do céu, que sufoco foi esse? Sufoco foi esse. Mas, fim de jogo, Flamengo e Vitória. Aliás, Vitória e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1. Mas, por aquilo que foi a partida, principalmente ali no primeiro tempo, as oportunidades que o Flamengo perdeu mais uma vez, esse problema vem se repetindo no Flamengo. O Flamengo perdendo oportunidades que não dá pra perder. O Vitória, que não vai ser o primeiro nem o último time que vai enfrentar o Flamengo dessa forma, tava ali fechadinho atrás, com seus 11 jogadores ali no seu campo defensivo. Como eu disse, a grande maioria dos times vão enfrentar o Flamengo assim. Vai ser muito difícil. Times que, mesmo que esteja jogando em casa, como foi o caso do Vitória hoje, vá ir de peito aberto pro Flamengo, para enfrentar o Flamengo. Não vai. Então, o Flamengo domina a maior parte do jogo, domina com posse de bola, com criação. E aí, quando tem a oportunidade, porque você jogar com times que ficam ali muito fechados, não é fácil. Os jogadores têm que estar muito inspirados para que essas jogadas consigam ser criadas com a melhor oportunidade possível, principalmente para o atacante, para os jogadores que estiverem ali na área. E isso até aconteceu no primeiro tempo. Só que quando isso acontece, você tem que aproveitar, você não pode perder as oportunidades. Porque é o que eu tô falando, não vai ser o Vitória, não vai ser o primeiro, não é o primeiro, nem vai ser o último time que vai enfrentar o Flamengo dessa forma. A gente vai enfrentar times assim no Brasileiro, a gente vai enfrentar times assim na Libertadores. Isso aconteceu agora na quinta-feira contra o Deportivo Táchira, que também estava jogando em casa. E a gente viu ali a dificuldade que foi. Só que naquela oportunidade o Flamengo estava com muitos desfalques, diferente desse jogo de hoje, onde a gente já teve o retorno desses jogadores importantes, caso do Wesley, do Gerson, do Arrascaeta. O Arrascaeta que fez um golaço. Ele é diferente, não adianta. O Arrascaeta é diferente, mas depois eu volto a falar do Arrascaeta. Então o Flamengo vai enfrentar equipes assim na maioria das competições. E para isso o Flamengo tem que estar muito preparado. Tem que estar ali calibrado. Os atacantes e os jogadores precisam estar calibrados para não perder as oportunidades. A primeira oportunidade perdida ali, muito clara de gol, foi a do Cebolinha, numa cabeçada, no cruzamento do Wesley, se eu não me engano. E ele perdeu ali uma grande oportunidade. Depois, o Juninho que o torcedor, que já não gosta muito do Juninho, que gosta de pegar ali no pé dele, que fala que ele não tem nível do Flamengo. Aí ele ainda dá essas brechas, mais ainda o torcedor acaba criticando ele. Chute horroroso ali do Juninho, outra oportunidade perdida. Depois ali, em seguida, de fora da área, ele deu um belo chute, mas acabou indo na trave. Então o Flamengo, perdendo muitas oportunidades, o Vitória não conseguia jogar. O Vitória não conseguia, um pouquinho que o Vitória tentava sair, ou o Flamengo parava a jogada, como é característica do time, né? Não deixava ali acontecer os contra-ataques, que era tudo que o Vitória queria. O Vitória estava ali para jogar por uma bola, buscando ali um contra-ataque. E o Flamengo, com a maior porcentagem da posse de bola, o Flamengo ali girando a bola de um lado para o outro, tentando fazer jogadas. Acho que poderia ter até acionado um pouco mais o Wesley. O jogo estava passando muito ali pelo lado esquerdo, com o Cebolinha, que não fez uma boa partida, novamente, não fez uma boa partida. Então, o grande problema do Flamengo é esse, é perder as oportunidades criadas. Faz parte do técnico, cabe ao técnico trabalhar o time para que o time consiga criar essas oportunidades. Agora, fazer o gol não é o técnico que faz. Eu já vi que já tem gente começando a criticar o Filipe Luís e tal. Cara, mas assim, essas oportunidades não ficam na conta do Filipe Luís. Não foi o Filipe Luís que cabeceou como foi o Cebolinha. Não foi o Filipe Luís que chutou pra fora, foi o Juninho. Então, o trabalho do Filipe Luís é trabalhar o time para que chances sejam criadas. E isso o time tá conseguindo. Talvez poderiam ser criadas até mais vezes. O Flamengo, por vezes, estava ali um pouco lento, ali tocando um pouco lento, mas também não era por falta de pedido do Filipe Luís, que a todo momento na transmissão você ouvia ele falando para que os jogadores tocassem essa bola um pouco mais rápido. Mas o Flamengo, com todas as dificuldades que tinha ali de estar enfrentando o Vitória muito fechado, muito atrás, conseguiu criar as oportunidades, mas perdeu muitos gols. E não dá pra isso acontecer. Não dá, porque, como eu disse, a gente vai enfrentar em todos os campeonatos equipes que vão jogar assim contra o Flamengo. E aí, para as nossas pretensões, a gente não pode ficar perdendo gols como esse. Depois volta pro segundo tempo, Filipe Luís ali, a princípio, volta com o mesmo time. Mas logo em seguida ele faz algumas substituições. Aliás, acontece primeiramente o gol do Arrascaeta, que foi um golaço da Arrascaeta. Mas o Arrascaeta ainda tá devendo. Ele é gênio.
ele é craque. Só que ele ainda tá devendo. E tá, depois o Felipe Luiz tirou ele, então dá pra gente entender por que o Felipe Luiz tá ali, tá gerenciando muito bem essa minutagem dele. Mas um golaço que ele fez, acho que o Arrascaeta é craque demais, é o nosso camisa 10. Inclusive, ele perdeu a bola ali na jogada do gol dele. Ele dá um carrinho, consegue recuperar a bola, entra na área e com a genialidade dele, ele dá aquele toquinho ali e de bico, né, de biquinho, e pega e faz o gol. Ele é gênio, ele é craque. Por isso que às vezes eu fico aqui tanto cobrando o Arrascaeta, porque eu sei a capacidade que o Arrascaeta tem pra nos ajudar, tem pra entregar pro Flamengo, e ele ainda tá devendo. Espero que esse gol hoje dê um pouco mais de moral pra ele, e pros próximos jogos ele consiga nos ajudar mais. Mas tu vê que ele é substituído ali, vê que ele sai cansado, parece sentindo ali ainda alguma coisa. Não sei, não consigo entender ainda o que falta pro Arrascaeta estar melhor fisicamente. E aí depois o Felipe Luiz faz algumas substituições, entra com o Michael, o Bruno Henrique, Luiz Araújo, Gonçalo Plata, recua, traz o Gerson pra jogar ali ao lado do Pulgar, como o segundo homem ali do meio de campo. E depois que o Flamengo faz o gol, o Flamengo com essas mudanças ficou um time bem ofensivo, e era natural porque o que aconteceria naturalmente, sendo redundante aqui, o Vitória iria se expor um pouco mais, porque estava com placar adverso. Então o Vitória teria que passar a jogar mais, e aí o Flamengo tinha ali na frente jogadores rápidos, né, para aproveitar essas oportunidades, esses espaços que agora o Vitória deixaria, que até então não estava deixando assim tanto, né. E o Flamengo, assim, acho que recuou demais. O Flamengo começou a deixar o Vitória ficar muito ali com a bola, e quando tinha as oportunidades, chegava ao ataque, novamente, não fazia o gol, ou na última tomada ali de decisão ali, no último passe, não era legal. Isso acontecendo muito com o Michael, por exemplo. E aí, entra o Wellington Rato, e ele, um chutaço de fora da área, a bola desvia, vai pro gol. Um golaço também, não dá pra desmerecer o gol dele ali. Fez um golaço e foi, assim, uma dificuldade pro Flamengo fazer o primeiro gol. E aí, logo em seguida, o Flamengo pega e toma o gol de empate. E aí, falei, cara, eu não tô acreditando. Fiquei pensando, não tô acreditando que o Flamengo vai empatar esse jogo. Porque pra quem viu o vídeo de hoje, né, que eu postei do pré-jogo, né, eu falei assim, pras nossas pretensões no campeonato, a gente precisa conquistar pontos hoje. E o que eu pensava nem era o empate, era a vitória. Porque a gente já deixou 2 pontos escapar na primeira rodada contra o Inter, e venceu muito bem agora o Cruzeiro por 3-0, se não me engano. Então, o Flamengo precisava. Seria muito importante ter essa vitória hoje. Sabia que o jogo não seria fácil. Falei isso no meu vídeo hoje pela manhã. Não é fácil jogar lá no Barradão, não é fácil enfrentar o time do Vitória. Tem bons jogadores, o Carpini tem ali um bom trabalho, tem um trabalho constante ali no Vitória. Então, a dificuldade realmente aconteceria. Só que o Flamengo conseguiu criar a oportunidade e, infelizmente, acabou não matando o jogo. E aí, depois, nosso BH, outro patamar, nos salvou. BH nos salvou. E numa jogada ali pela esquerda do Luiz Araújo, ele cruzou a bola na área, e o BH ali, ele não perde, né? E ele fez o gol, dando a vitória pro Flamengo. Vitória importantíssima para o Flamengo. Muito bom conquistar esses 3 pontos. Ficar ali na parte de cima, né, da tabela, nesse início de campeonato, apesar de ser ainda só a segunda rodada, mas essas primeiras rodadas já começam a mostrar ali muita coisa. Por exemplo, o Internacional, que enfrentou muito bem o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, e tá ali na ponta, o próprio Corinthians. E aí o Flamengo também não pode deixar escapar. O Palmeiras também é outro time. Então dá pra gente perceber ali mais ou menos como que será esse campeonato brasileiro, né? Bom, é isso. Ainda bem. Ufa. Ainda bem o Flamengo venceu, conquistou esses 3 pontos, que é muito importante. E eu não vou... já falei muito aqui sobre essa questão de aproveitar as oportunidades. Não vou ficar criticando muito mais aqui o time. Não é aproveitar essa vitória, comemorar essa vitória que a gente merece. Que olha... coração aqui é teste pra cardíaco. Todo jogo o Flamengo testa o coração do torcedor. Mas é isso, deixe sua opinião aí nos comentários. O que você achou dessa partida de hoje. Deixe seu like também, que é muito importante. E a sua inscrição, pra gente bater a nova meta aí de 7 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!